vamos para a aula 6. E eu vou testar uma nova estratégia aqui, em vez de estar colando papel aqui na mesa. Vou botar num caderninho aqui para ver se pelo menos eu faço 2 folhas. Aqui, certo? Vamos ver se dá certo. Então vamos lá. Então o tema da aula de hoje, vamos começar. Então, nós sabemos já calcular posição, velocidade e aceleração. Então a gente já está apto a descrever vários tipos de movimento. Certo? A gente fez um exemplo numérico para uma função qualquer, para calcular a posição, velocidade e aceleração. É isso? E vamos classificar um tipo de movimento agora. Eu quero descrever o movimento retilíneo e uniforme. E a gente vai conseguir tirar informações importantes desse tipo de movimento. Retilíneo. Então, para a gente entender esse tipo de movimento, classificar esse movimento, vamos entender as características desse tipo de movimento. Então, primeira característica. Pensou em movimento uniforme, acho que todo mundo lembra dessa de cara. Movimento uniforme, a velocidade do corpo que se move. Vamos considerar agora ao longo do eixo X, é retilíneo. A velocidade é uma constante. A velocidade é constante. É igual a V. Então ela não muda com o tempo. Ela é sempre a mesma. Certo? Então o cara nem aumenta e nem diminui a velocidade. Certo? Segunda característica. Se a velocidade é constante, a aceleração é zero. Porque a aceleração mede a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Só que como a velocidade não tem variação, a variação dela é zero, e quem mede a variação dela em relação ao tempo é a aceleração, então a aceleração é zero. Tá claro? Isso é um jeito de você enxergar isso. Ou você enxerga simplesmente que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. E a derivada de uma constante é zero. Certo? Então, com a definição da aceleração, dá para entender que, como aqui é constante, aqui é zero. Certo? E zero também é uma constante. Então, vamos considerar isso aqui. Tranquilo? Beleza, né? Próxima característica. Se a velocidade não muda, a velocidade dele é igual à velocidade média. Meio lógico isso? Tranquilo, né? Porque se a velocidade nem aumenta nem diminui, é sempre a mesma, ela vai ser igual à média. Não é isso? A média de uma coisa constante é essa própria coisa aí. Tranquilo? E eu sei medir a velocidade média. A velocidade média é a ΔX sobre ΔT. Então já 3 características aí desse movimento. Vou fazer uma certa manipulação aqui para a gente chegar num resultado importante aqui. Então, acabamos de perceber que V é ΔX sobre ΔT. É isso? Porque V é igual a velocidade média. E o que eu posso fazer aqui? V é igual a x final menos x inicial, que é o deslocamento, dividido por t final menos t inicial. Beleza? Então tá aqui. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma escolha aqui. Questão de escolha. Nesse caso aqui eu vou escolher. Geralmente quando a gente está descrevendo o movimento, a gente faz essa escolha. Pode ser que você não escolha isso. Mas geralmente a gente faz essa escolha. Eu vou escolher que T0 é zero.
Então, eu vou contar a partir do 0, certo? Então, se T0 é 0, eu vou pegar isso aqui e aplicar meio para os extremos. Então, eu fico com x menos x0 é igual a vt, certo? Isso também espaço para cá mais, eu posso escrever assim agora. X de t é igual a x0 mais vt. Eu fico com esta função aqui. Essa função me diz o comportamento da posição, né? A posição dele em função do tempo. Eu acredito que essa função aqui não é muita novidade para muitos, né? Porque no ensino médio, quando a gente bota, em vez de x, a gente chama de s. Mas porque quando a gente está vendo cinemática escalar, quando a gente chama de cinemática escalar, pouco importa se é uma reta ou se é uma curva, né? Aí a gente chama de coordenada espaço, o espaço final e o espaço inicial, né? Vai ficar S menos S0 mais VT. Uma funçãozinha bastante conhecida aí do ensino médio. É a mesma cara. Só que eu vou deixar o X, porque eu tô... Com isso aqui eu digo, né? Fica claro essa anotação, de que o movimento é retilíneo e é em cima do eixo X. Então é horizontal, ok? Então eu fico com esta função aqui. Beleza? Então ver como está tudo conectado. Como eu sei que V é dx dt, V é a derivada da posição em relação ao tempo. Se eu derivo isso dá zero, a derivada de Vt é V. Tá aqui. Então acompanha. Se tu derivar isso em relação ao tempo, tu tem isso. E se tu derivar isso em relação ao tempo, tu tem isso. Beleza? Então para esse tipo de movimento, que é um movimento uniforme, eu já sei as três coisas. Eu sei a posição, eu sei a velocidade, como se comporta a posição, como se comporta a velocidade, como se comporta a aceleração. Então tá totalmente descrito aqui o movimento uniforme. Como eu tenho as funções, eu posso desenhar o gráfico disso. O primeiro gráfico que eu vou desenhar aqui é o gráfico posição pelo tempo. Como a função é essa, a função da posição é uma reta. Eu estou botando uma reta crescente, mas a reta poderia ser decrescente, né? A reta seria decrescente a depender do sinal da velocidade aqui, certo? Então, o que eu quero que você entenda aqui é que o gráfico desta função aqui vai ser uma reta crescente ou decrescente. Tanto faz, certo? Se eu jogar t igual a zero aqui, que é o zero aqui, ó, x é igual a x0. Então, esse ponto aqui, que é quando t é igual a zero, esse ponto aqui é o x0. Se eu chamar isso aqui de t, aqui eu tenho a minha posição x qualquer. Então, nesse caso aqui, a posição cresce linearmente com o tempo. Certo? Tranquilo, né? Se você perguntar, sempre vai ter essa cara? Sempre. Sempre vai ser uma reta, porque a função que descreve o movimento uniforme é sempre do primeiro grau. Tá aqui, essa função aqui. Claro? O próximo gráfico que eu posso desenhar aqui é VT. V em função do tempo. Tá tranquilo de desenhar, porque a velocidade vale V e ela é constante. Paralela ao eixo T aqui, ó. Nem aumenta nem diminui. Certo? E a aceleração pelo tempo também é constante. Igual a zero. Aqui. Também é constante. Igual a zero. Aqui. Olha o que eu fiz. Eu só peguei o eixo T e botei um pouquinho para baixo. Para o zero ficar à mostra aqui, né? Porque geralmente esse ponto aqui é o 0, 0. Mas eu botei embaixo aqui para quando eu desenhar não ficar em cima do eixo T. Só como se eu tivesse deslocado o eixo do tempo um pouquinho para baixo. Para ficar o zero à mostra. E aqui, ó. Constante. Constante igual a zero. Certo? Então isso é o chamado movimento uniforme. Então tá aqui todas as características desse movimento. Claro, esse movimento é um movimento tranquilo de ser mostrado. A gente vai fazer um exemplo numérico aqui só para a gente avaliar essas coisas aqui, mas a gente vai conseguir tirar informações importantes aqui para outros tipos de movimento. Tranquilo? Se for alguma dúvida,
Dá uma copiada nisso aqui, dá uma olhada nisso aqui. Então, vamos passar para a próxima parte. Então, a próxima parte, eu vou fazer um exemplo numérico. Então, x de t é igual a 20 mais 30t. O que é isso? Eu tenho um corpo que se desloca na horizontal, no eixo x, e a função que descreve a posição deste corpo ao longo do eixo x é dado por esta função aqui. Como exemplo é numérico, eu vou considerar que a posição está em metros e o tempo está em segundos. Tranquilo? Então vamos lá, vamos tirar algumas informações aqui. Tempo em segundos e posição em metros. Só jogar pontos. No tempo t igual a zero. No tempo t igual a zero. Só jogar zero aqui, ó. Aqui dá zero, aqui dá 20. Ele está na posição 20. Ou seja, aqui está o eixo x, que é a trajetória. Ele está aqui, ó, na posição 20, quando o tempo é zero. Beleza? Quando o tempo for 1, aqui dá 30 mais 20 dá 50. Ele está aqui, ó. Aqui é 50. Quando o tempo é 1 segundo. É isso? 2. Aqui dá 60, mais 20 dá 80. Ele vem parar aqui, ó. Então, claramente, ele está se deslocando para cá, né? Tá vindo para cá. Tô contando de 1 em 1 segundo. Poderia contar de meio em meio. Tanto faz. Você que diz a escala aí. Aqui é 80. Quando o tempo t é igual a 2 segundos. Então, 3 vai dar 90 com 20, 110. E assim por diante. Então, eu estou na posição aqui, ó. 110. No tempo t igual a 3 segundos. Beleza? Então, esse objeto está aqui. Quanto é que vale a velocidade dele? A velocidade dele vale dx dt. Então, a velocidade dele vale v vale. Deriva isso aqui. A derivada de c é 0, a derivada de 30t é 30. Então, vai ficar 30 metros por segundo. Tranquilo? Tá, eu dei uma enfeitada aqui, né? Mas só para dizer que dá 30 aqui. Mas se você conhece a função, que é essa aqui, é só comparar, né? Se você comparar, você tem x0 e tem a velocidade. É só comparar, certo? Eu derivei aqui porque a gente viu que dá certo. Tem que dar, né? Se o derivado de novo essa constante, a aceleração é zero. Ok? Então, vamos lá. Como é que fica o gráfico posição em metros pelo tempo dado em segundos? Tranquilo, né? Vamos fazer de maneira rápida. É uma reta. E essa posição aqui é 20. Ok? Se você quiser botar os outros pontos, quando aqui for 1, aqui é quanto? É 50. Quando aqui for 2, tá meio fora de escala o gráfico, mas dá para entender, certo? Quando o tempo for 2, aqui dá 80 e assim por diante. Esse é o gráfico posição pelo tempo, deste movimento uniforme. Gráfico velocidade em metros por segundo. O eixo velocidade em metros por segundo. E o tempo em segundos. A velocidade vale quanto? 30. O gráfico é esse aqui.
Beleza? Não precisaria colocar, mas isso aqui fica claro, né? Aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aceleração em metros por segundo ao quadrado vai valer... Cadê? Pelo tempo em segundos. Vale 0. E é uma constante. Beleza? Então tá aqui, um exemplozinho numérico, só para a gente fazer esses testes aqui. Então esse é o movimento uniforme. Beleza? Então a gente classificou o movimento uniforme, fez um exemplo aqui. E eu vou aproveitar esse exemplo aqui agora para demonstrar uma ideia aqui. Vamos lá, vamos iniciar aí. A ideia aqui é a seguinte. Como é o gráfico do movimento uniforme, velocidade por tempo? O gráfico é isso aqui. Beleza? Vamos dizer que eu queira quanto este cara se deslocou num certo intervalo de tempo, em movimento uniforme. Em movimento uniforme, até um T inicial, até um T final. Como é que eu meço isso? Como eu já disse que é um movimento uniforme, e a velocidade aqui é V, né? Então V é ΔX sobre ΔT. Eu quero saber quanto ele se deslocou neste intervalo de tempo aqui. ΔT aqui. Certo? Aqui é ΔT, né? T final menos T inicial dá um ΔT aqui. Qual for o deslocamento? Posso aplicar meio para os extremos. Então, ΔX é igual a V ΔT. Beleza? Tranquilo, né? Então, simplesmente, se eu multiplicar V vezes ΔT, eu tenho um deslocamento. Então, para o movimento uniforme é fácil. É só pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo. Certo? Mas se eu fizer uma análise disso aqui com isso aqui com a figura V vezes ΔT, pode ser numericamente obtido pela medida daqui para cá, que é ΔT, vezes V. Ó. E essa figura aqui dá um retângulo. Onde numericamente aqui é ΔT e aqui é V. Ó. Não é isso? Ok? E se eu pegar isso aqui e multiplicar por isso, eu vou ter a área disso aqui. Ó. Essa figura aqui. Essa é a área sobre a curva, né? A área sobre a curva, a área abaixo da curva. A curva aqui é o gráfico aqui, essa reta aqui, certo? Tem esta área aqui. Ou seja, no movimento uniforme, calcular o deslocamento é multiplicar isso vezes isso. Ou pegar esta figura aqui, ΔX, e calcular a área. Por quê? Porque o ΔX vai ser numericamente igual à área. Concorda? Porque a área é como se fosse assim, ó. É como se isso aqui fosse a base. Ó a base aqui, ó. Vezes a altura. V. Da área dessa figura aqui. Essa figura aqui é um retângulo. Beleza? Tranquilo? A minha pergunta é a seguinte. No movimento uniforme, às vezes nem precisa fazer isso tudo, porque é só multiplicar V vezes ΔT. Certo? Você acabou de perceber que isso aqui dá a mesma coisa da área de um retângulo aqui. A minha pergunta é, e se o movimento não for uniforme? Será que a área consegue me fornecer o deslocamento? Então vamos ver isso. Quando a gente fizer na próxima página, nós vamos ver que isso vai aparecer com aquelas aulas de cálculo 2, né, quando você vai definir uma coisa. Não é isso? Então vamos lá. Então, a tática aqui. Então, o que ficou, de novo, eu vou passar a página agora, não. O que ficou aqui é mostrando que a área disso aqui, que é isso aqui, o ΔX é numericamente igual à área. Certo? Então, tem um retângulo, aqui eu tenho um retângulo, e neste retângulo aqui, deste gráfico, V por T, se eu tirar a área, eu tenho um deslocamento neste retângulo aqui. Beleza?
Essa. Então vamos lá. Imagine aqui um movimento retilíneo do eixo X. E a velocidade deste móvel no eixo X é descrito. Estou botando bem grande aqui para a gente poder enxergar bem aqui a ideia. V e T. E a velocidade se comporta dessa maneira aqui, ó. Essa cor vai ficar ruim, é o que eu quero mostrar. Deixa eu melhorar aqui o negócio. Beleza. A velocidade se comporta dessa maneira. Claramente esse movimento não é uniforme, né? Mas eu conheço essa função aqui, certo? A função aqui que descreve a velocidade deste corpo. Eu vou considerar dois instantes aqui. Um instante inicial e um instante final. Então nós vamos conseguir verificar que se eu calcular esta área sobre a curva, né, essa área abaixo da curva, sobre a curva, eu tenho também o deslocamento que ele realizou entre os tempos t inicial até o tempo t final. Certo? Como é que a gente consegue mostrar que isso é verdade? Se eu obter a área aqui. Então, pessoal, eu posso dividir esta área aqui, eu posso dividir este movimento aqui em N movimentos uniformes. Como? Pessoal, eu vou selecionar aqui um retângulo. Lembra do retângulo lá? Tem um retângulo aqui. Depois que eu terminar a figura aqui, muitas pessoas vão lembrar disso aqui, que é usado no início das aulas de cálculo 2 para definir uma coisa, né? E essa coisa vocês vão perceber lá na frente. Então lembra do retângulo, ó? Isso aqui é um movimento uniforme. A velocidade aqui é constante, ó. E esse cara, vamos dizer que ele possui aqui uma velocidade VI, V1. Eu posso dividir em outro movimento uniforme. Aqui tem um intervalo de tempo ΔT. Aqui também tem um intervalo de tempo ΔT. E esse cara aqui possui uma velocidade V2. Aí eu escolho outra áreazinha aqui, ó. Outro retângulo aqui. Com tempo ΔT. E com velocidade V3. E faço isso sucessivamente. Qual é a ideia? Eu sei quanto equivale a esta área aqui, ó. Não é isso? Isso é um retângulo. Movimento uniforme. Esta área aqui me dá o deslocamento. Então, se eu calcular esta área aqui, eu vou ter esse deslocamento. Se eu calcular esta área aqui, eu vou ter esse deslocamento. Se eu calcular esta área aqui, eu vou ter esse deslocamento. Qual é a ideia? Eu calculo essa área N vezes, né, para cobrir esta área todinha aqui do gráfico. Eu calculo isso N vezes, depois somo. Quando eu somar, eu tenho a área total disso aqui. E a área total disso aqui vai ser numericamente igual ao deslocamento que este móvel realizou entre os instantes entre o instante inicial e o instante final. Tá claro isso? Então, de maneira geral, quem é um retângulo desse aqui? ΔXi é igual a VI ΔT. Beleza? Que é numericamente igual à área de cada retângulo desse aqui, ó. O índicezinho I tá aqui para dizer que eu tô apelidando, né? Isso aqui seria a área 1, deslocamento 1, deslocamento 2, deslocamento 3, deslocamento 4, N vezes. Certo? N vezes. Depois eu somo tudo. Então qual seria meu deslocamento total? Seria eu pegar e somar isso aqui tudinho. Somar
todos os deltas xi, onde esse i vai correr de 1 até n. I é porque i é a área, i1 é a área 1, i igual a 2 é a área 2, i igual a 3 é a área 3, e assim n vezes. Então, se eu somar, eu tenho a área total. Como a área me dá o deslocamento, eu tenho um deslocamento total. Certo? Beleza a ideia? Então, delta x total é igual ao somatório dos delta xi, que vai dar o somatório de 1 até n de delta xi. Mas quem é delta xi? É vi delta t. Beleza? Tranquilo, né? Pois bem. Então, se eu fizer isso, eu tenho uma área. Se eu fizer isso aqui, eu tenho uma área sob a curva. Só que se eu fizer isso, tem um probleminha aqui. Tem uma pontinha aqui desta área aqui que tá sobrando aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? E aqui tá faltando. Aqui sobra, aqui falta, aqui tá sobrando. Então, se eu dividir isso em vários retângulos, né? Ora sobra, ora falta. O que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte. Se eu pegar este retângulo aqui e diminuir ΔT a um ΔT menorzinho, cada vez que eu boto um ΔT menorzinho, ele mais se aproxima da curva. O que eu vou fazer? Eu vou tender ΔT a um tempo muito pequenininho. Vou tender a zero. Quando eu tender a zero, eu vou ter areazinhas assim, ó. Vários retângulos bem pequenininhos. Bem pequenininhos. Na medida que cada velocidadezinha dessa casa exatamente com a curva. Ou seja, quanto mais eu afinar esses retângulos, mais ele casa certinho, né, com a curva da velocidade. Depois, quando eu somar tudo, eu tenho a área sob a curva. Certo? Está lembrando aquela soma lá de cálculo 2. Para definir isso. Né? Para definir o quê? Se eu tomar o limite. Se eu tomar o limite de ΔT tendendo a zero, n, o número de vezes que eu faço isso, tende a um número muito grande. Tende a infinito. É isso? Porque se ΔT tender a zero, a quantidade de coisinhas que eu vou pegar aqui tende a infinito. Tende a infinito aqui, a ideia é que tende a um número muito grande de n retângulos que eu vou fazer aqui. Certo? Quando eu tomo esse limite, isso aqui vira outro tipo de somatório. Esse ΔX vira outro tipo de somatório. Vira uma integral. Então vê que praticamente a leitura é a mesma. Deslocamento, deslocamento, somatório, somatório. Mas somatório aqui é diferente, certo? Somatório de V vezes T. Somatório de V vezes T. VDT. Eu faço isso quantas vezes? Eu faço isso N vezes. Não é isso? Se eu for calcular a integral, eu tenho que determinar os limites de integração. Que eu estou integrando V. Os limites aqui é de TI até quem? Até TF. Pois bem. Então é assim que eu calculo o deslocamento. Eu calculo a integral da velocidade em relação ao tempo entre os limites, entre esse intervalo dado aqui, ó, entre TI e TF. Então, em geral, se eu tiver um gráfico, velocidade por tempo, e uma curva, se eu quiser o deslocamento dessa partícula entre dois instantes, um inicial e um final, basta que eu tire a área sobre a curva, porque esta área vai ser numericamente igual
ao deslocamento. Certo? Quando a gente estuda essa parte do ensino médio, as figuras que aparecem aqui, geralmente são figuras bem simples. Um triângulo, aí às vezes um trapézio, né? Um retângulo. Essas figuras são fáceis de você calcular a área. Mas se for uma figura desse tipo aqui, fica meio difícil, né? Fica meio difícil. Mas como vocês agora sabe dessa definição aqui, é você integrar a função da velocidade nesse intervalo aqui, ó. Certo? Então, calcular a área vai ser a mesma coisa de... A área é igual a ΔX. Calcular a área é a mesma coisa de você integrar a função da velocidade em relação ao tempo nesse intervalo de tempo. De TI a TTF. Certo? Por enquanto, essas integrais vão ser muito simples. Porque em Física 1, esses movimentos vão ser descritos e as funções geralmente que aparecem são polinomiais, são polinômios. E derivar polinômio é muito tranquilo. Então entenda, por enquanto, a gente já sabe que você integrar uma função nesse intervalo aqui da área sobre a curva, mas integrar essa função aqui vai ser simples, porque a integral é a antiderivada. Então se você quiser integrar a função do movimento, a função da velocidade, por exemplo, sendo a função polinomial, é só você pensar na primitiva. Qual é a função que eu derivando dá isso? Então, se você derivar, você chega numa função. Né? Se você derivar esta função aqui, você chega em outra função. Para você retornar à função anterior, você integra. Então, num sentido você deriva e no outro sentido você integra. Tá claro? Certo? Então, geralmente em cálculo, você chama isso aí que eu quero integrar uma determinada função. Eu quero a primitiva cuja derivada dá aquela função que eu estou integrando. Certo? Por exemplo, eu quero a integral de x² dx. Então eu tenho que imaginar a função que eu derivo e chega nisso aqui. Ok? Então vamos lá. Como é que eu posso ver isso aqui? Isso aqui pode ser isso aqui, ó. A integral disso aqui vai ser x3 sobre 3. x3 sobre 3. Confere? Vê a ideia. Se tu derivar isso aqui, vai dar... Esse cara cai aqui, né? Fica 3, x ao quadrado sobre 3. Voa 3 com 3, x ao quadrado. Claro que em cálculo 2 você vai aprender várias técnicas de integração. Várias. Mas para o nosso caso aqui, como a gente não vai passar de funções polinomiais, então integrar isso aqui é muito simples. É muito simples. Integrar é só você pensar na primitiva. E de maneira geral é sempre assim. Você tenta imaginar uma função que se você derivar, dá essa aqui. Sempre é assim. Mas você em cálculo 2 você vai aprender várias técnicas de integração. Porque nem sempre vai ser tão fácil enxergar qual é a função primitiva que se eu derivar da função, por exemplo, aqui. Nem sempre é tão fácil. No caso de um polinômio é muito simples. Certo? Mas no caso de uma função mais aprimorada, nem sempre você consegue enxergar de cara quem é a primitiva. Como você não consegue enxergar, você tem técnicas de integração. Como você tinha técnicas de derivação. Nem sempre você derivava só polinômios. Você aprendeu a derivar seno, cosseno, função exponencial, né? Você aprendeu várias técnicas de derivação. Então, por enquanto, nos problemas, se você precisar usar essa definição aqui, se você precisar usar essa definição, vai ser simples, porque é funções polinomiais. Por enquanto, só são polinômios, certo? Aqui eu não defini, certo? Então, geralmente tem um costume, aí faz o seguinte. Como aqui é integral definida, né? Como aqui é indefinida,
Então isso dá isso, mais uma constante C. Certo? Num problema físico, essa constante C depende das condições iniciais do problema. As condições do problema, certo? Perceba que dá na mesma. Se você derivar isso aqui dá x², porque a derivada de uma constante é zero. Tá claro? Certo? Então é isso. Então vamos dar uma resumida do que a gente viu até agora. Deixa eu voltar aqui de novo. Então é para isso que a gente comentou também, facilitou nossa vida, aprender movimento uniforme. Porque eu dividi em vários movimentos uniformes e fiz um somatório aqui para poder mostrar essa ideia aqui da integração. Certo? Pois bem. Então, um resumo do que a gente já viu. V é a derivada da posição pelo tempo, em relação ao tempo. Então, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou, pode escrever essa notação também, né? A derivada segunda da posição em relação ao tempo. A ideia é que isso aqui, ó, isso aqui é a operação da derivada. Você está operando essa derivada segunda na função x. Tá aqui. Isso aqui é a operação da derivada primeira que você está operando sobre uma função. Que função? V. Certo? Então essa é a notação. É isso? Então se você tem a posição, deriva tem a velocidade, se você derivar de novo tem a aceleração. Beleza? E o caminho ao contrário. Agora eu posso ter uma função da aceleração, né? Querer chegar na velocidade e da velocidade chegar na posição. Ok? Se eu fizer um gráfico A de T e fizer a mesma brincadeira aqui, certo? Deixa eu colocar aqui. Se eu fizer a mesma brincadeira aqui, em vez de ser V de T é A de T, como se comporta a aceleração em função do tempo. Vamos dizer que a aceleração se comporta... Por não ter que fazer de novo. Se comporta de uma maneira assim, certo? Deixa eu botar diferente só para não ficar igual o outro lá. Ela se comporta assim, pronto. Entre uns instantes. Um instante inicial e um instante final. Eu posso pegar essa curva aqui e tirar a área dessa curva aqui. Quando eu tiro a área desta curva aqui, a área vai ser numericamente igual a ΔV. Beleza? A área vai ser igual a ΔV. E calcular esta área aqui é você integrar a aceleração em relação ao tempo. Fazendo aquele mesmo procedimento que a gente fez antes. Aqui. Né? Eu vou dividir aqui em vários retângulos. Depois somo. Né? E cada área disso aqui dá um ΔV. Certo? Ok? Porque cada área disso dá um ΔV? Porque nós sabemos que a aceleração um movimento cuja aceleração é constante, um movimento cuja aceleração é constante, a aceleração é igual à aceleração média, e isso é ΔV sobre ΔT. Certo? A aceleração vai ser igual a ΔV sobre ΔT. E se você aplicar meio para os extremos, ΔV é igual a vezes ΔT. Pronto. Mesma história que tinha antes. A vezes ΔT num gráfico cuja aceleração é constante vai dar um retângulo. Esse retângulo dá a área. Mas se a figura for essa, eu posso dividir em vários retângulos e somar todos. Quando eu somar todos, eu integrar essa curva aqui. Beleza? Para não ter que fazer aquilo ali tudo de novo, que é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. Certo? A única diferença é que a gente não detalhou esse tipo de movimento aqui ainda.
cuja aceleração é constante e diferente de zero. Vai ser na próxima aula. Esse movimento cuja aceleração é constante e diferente de zero é o chamado movimento uniformemente variado, que vai ser tema da próxima aula, certo? Então, pois bem, vamos lá. Então, qual é a ideia aqui do resumo? Tenho posição, se eu derivar, eu tenho a velocidade. Se eu derivar, eu tenho a aceleração. Qual o caminho contrário? Se eu integrar a aceleração, entre um t inicial e um t final, geralmente livros de cálculo, para você não confundir esse t com os limites, t dos limites de integração com esse t daqui, eu boto um t' aqui, só para não ficar igual, certo? Então, se você integrar a aceleração em relação ao tempo entre esse intervalo aqui, você vai ter a velocidade, né? A variação da velocidade. E se você integrar a velocidade dt entre os instantes t0 e t, você vai ter o deslocamento. Essas palavrinhas todo mundo já deve ter escutado, né? Essa aplicação de derivada integral aqui. Mas aí, tá aqui. Seu caminho indo. Posição, velocidade, aceleração. Eu derivo. Se eu quiser voltar, se eu integrar a aceleração, eu tenho a velocidade. E se eu integrar a velocidade, eu tenho a posição. Certo? Ok? Então, em resumo, é isso aqui. Então, o que falta para nós é classificar um movimento uniformemente variado. E depois dessa definição aqui, dessas definições aqui, nós conseguimos tratar qualquer tipo de movimento em uma dimensão que a gente viu até agora. Então, qualquer tipo de movimento, de qualquer jeito que ele se comporte, nós sabemos tirar os parâmetros aí, que é a velocidade, a aceleração, posição, tempo e essas coisas. Certo? Então, com isso aqui a gente fecha a parte. Só falta... A gente vai classificar um movimento só, que é um movimento uniformemente variado. Mas essa definição aqui e essa aqui é geral. É geral. Independente se o movimento é uniforme ou uniformemente variado. Ok? Então, valeu. E até a próxima, pessoal.